Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma pequena introdução sobre um poeta modernista, que é o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira fez parte daquele grupo dos poetas da Semana da Arte Moderna. Né? Ele, ao mesmo tempo, não teve uma participação tão efetiva, mas foi um dos. Fomos ali a demonstrarem a própria poesia moderna, as novidades, né? Teve um poema dele que foi declamado na semana e depois foi muito vaiado, né? Mas ao mesmo tempo ele vai se separar. Nós sabemos com as aulas que nós tivemos sobre o Oswald de Andrade, sobre o Mário de Andrade, que eles eram os mais radicais. O Manuel Bandeira depois ele vai, de certa forma, separar-se desse grupo mais radical e depois ele vai pontuar a sua própria poesia de uma forma a ter até uma espécie de renovação, de diálogo com a poesia do passado. Né? Vamos aqui para a biografia dele. Manuel Bandeira, aos 18 anos de idade, em uma época em que a tuberculose era fatal, né? Até de certa forma no início do século, né? Primeira metade do século XX, a tuberculose era fatal, né? A gente não tinha ainda tratamento e ele foi acometido pela tuberculose e o médico falou: você vai morrer, né? E ele tinha 18 anos, né? Ele vai morrer depois, se eu não me engano, com 82 ou 88 anos, né? Mas essa declaração, esse desengano da morte que o médico pontuou ao Manuel Bandeira vai influenciar, né, a poesia dele o resto da vida, né? Manuel Bandeira adquiriu a doença, profundamente marcado pela ideia da morte, a indesejada das gentes, né, como chamaria no poema Consoada, que de acordo com os médicos poderia cometê-la a qualquer instante. O escritor estreou na literatura com As Cinzas das Horas, 1917. Livro de influência parnasiana e simbolista. Então, estéticas que vigoravam no momento. Né? Então você tem aqui em 1907 uma obra dele, né, que tinha um diálogo com as formas clássicas, né? E depois é claro que ele vai radicalizar a poesia dele e a poesia dele vai ter ali uma espécie de modernidade. No entanto, esse diálogo com a poesia parnasiana, esse diálogo com a poesia simbolista não vai desaparecer de todo, tá? É como se de certa forma assim, o Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles vieram para de certa forma radicalizar, para de certa forma quebrar tudo, né? Quebrar todas as questões dessas tradições, né? E depois o Mário Bandeira vai falar assim, não, peraí, né? Tem algumas coisas também das obras do passado que nós podemos, né? Que nós podemos aproveitar, né? Podemos dialogar. Então o Mário Bandeira depois vai ser um dos pontos de equilíbrio, né? Porque as primeiras manifestações da poesia modernista, essas primeiras manifestações, elas vão ser o quê? Elas vão se dar nessa desconstrução da linguagem, aquela linguagem mais assim radicalizada, de quebrar as normas, de quebrar as regras, de não de não de certa forma respeitar a gramática, de certa forma, tá? Não que toda a gramática também fosse derrubada. Né? O Manuel Bandeira depois ele vai ser de certa forma um retorno a uma espécie assim, peraí, vamos pegar o que há de bom no modernismo e vamos também, não vamos jogar fora também o que há de bom no parnasianismo e o que há de bom no próprio simbolismo. Né? Sobre o seu primeiro livro, Em Itinerário de Passaga, a Bandeira diz: se publiquei em 1917 Cinzas das Horas foi para, de certo modo, iludir com o meu sentimento de vazio e inutilidade. Este só começou a dissipar quando fui tomado consciência da ação dos meus versos sobre amigos e principalmente sobre desconhecidos. Uma tarde voltei para casa, impressionado de ter ouvido na livraria José Olimpo Raquel de Queiroz me dizer: você não sabe o que a sua poesia representa para nós. Foi a força de testemunhos como esse, às vezes de pessoas quase todas alheias à literatura, que principiei a aceitar sem amargura meu destino. Hoje, na verdade, me sinto em paz com ele e pronto para o que deve é. Né? Você tinha Raquel de Queiroz, que tinha ali uma relação, né? Ela ainda estava, ela era muito jovem, né? Ela era muito jovem e ainda estava
iniciando na literatura e de certa forma, né, influenciou, né, a própria carreira do Manuel Bandeira. O primeiro poema da obra, chamado Epígrafe, apresenta e justifica, pode-se dizer, a poética de Manuel Bandeira. Epígrafe. Sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu meu coração, levou tudo de vencida, rugiu como furacão. Tubou, pateou, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor, magoado e só, meu coração adeu. Adeu em gritos dementes, na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes ficou essa cinza fria, esta pouca cinza fria. O que ele está pontuando aqui, né? Na verdade é que ele teve uma infância feliz, né? Ele teve uma infância com a sua própria irmã Teresa. Depois eu vou até conversar com vocês depois sobre essa questão da relação da irmã dele, né? Contava histórias para ele, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele vai, né, descobrir, né? Quando o médico vai pontuar, olha, você vai morrer. Ele de certa forma foi um cara, não vou dizer amargurado, né? Mas ele realmente tem um escritor soviético chamado Dostoiévski, acho que você já deve conhecer. O Dostoiévski, ele foi condenado à morte, né? Aí pegaram, colocaram um capuz no Dostoiévski, colocaram ele, né, no paredão. E aí quando foram atirar, né, chegou uma ordem do próprio czar, do czar russo, né, que era um ditador da peste. Esse czar falou: não, não vamos matá-los. Ele vai trabalhar na Sibéria por uns bons anos. Ele ficou trabalhando na Sibéria, né, trabalhos forçados. Então, e isso mudou a vida do Dostoiévski, né? Se você pegar a obra do Dostoiévski antes desse acontecimento, que ele ia morrer, né? Ele já estava ali aceitando o seu próprio destino. E você pegar a obra antes do Dostoiévski, antes disso e depois disso, né, tem uma mudança assim muito, mas muito radical. Né? O Manuel Bandeira também é a mesma coisa, só que essa questão da morte, depois ele vai brincar muito com essa questão da morte, né? Mas essa questão da morte do Manuel Bandeira vai ser presente, porque ele realmente já pensou, ó, você tem poucos meses de vida, vixe, você tem toda uma vida pela frente. Só que depois é o seguinte, né, meu? O cara chega aos mais dos 80, né? Então realmente é um ponto de trajetória. Então a poesia dele, né? Ele fala a poesia aqui porque epígrafe. Epígrafe é aquela frase que vem antes, que abre, né? Ele está pontuando assim, a infância dele abriu bem a vida dele, mas depois o destino, né, fez de mim o que quis, que na verdade o que? Essa própria questão, né, da morte, né? Essa própria questão a cinza, né? O que é a cinza, né? A cinza fria. Talvez aqui nós temos se remete aqui à questão da cremação, né? Foi por meio de Ribeiro Coito que o poeta conheceu a nova geração de escritores. Todavia, Bandeira participou à distância do movimento modernista, né? Como falei para vocês, ele não participou assim tão efetivo, né? Visto que ele não chegou a negar ou criticar as escolas anteriores que o tanto influenciaram. Chegou a criticar um pouco, sim, tá? Aqui o livro ainda o livro tá equivocado, porque ele vai escrever um poema chamado Os Sapos, né? E esse poema Os Sapos é um poema que se coloca como uma crítica aos parnasianos. O escritor, porém, era aclamado por Mário de Andrade, como São João Batista, os modernistas. Poema como Sapos, aqui os Sapos, né? E Poética tornaram-se hinos na semana de 22. Com a publicação das obras como Carnaval, 1919, Ritmo Dissoluto, 1924, essa aqui realmente, o Ritmo Dissoluto, é a primeira obra modernista realmente dele. Manuel Bandeira foi adicionado à sua poesia aspectos modernistas, né? Em Libertinagem, 1930, contudo, o poeta aderiu totalmente ao propósito da nova escola, entregando essa liberdade da forma e do conteúdo. Então, pessoal, é isso aqui. Então, na próxima aula, a gente vai ler alguns poemas do Manuel Bandeira, ok? Abração!